Agora a gente vai falar sobre coluna. Gente, na última pesquisa nacional de saúde divulgada pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE, 21,6% da população declarou ter algum problema crônico na coluna. São mais de 34 milhões de pessoas, é muita gente. E para conhecer quais são os problemas mais comuns da coluna, como tratar e também como prevenir, eu converso com o ortopedista do Hospital Albert Einstein, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e de Coluna, com 21 prêmios em congressos nacionais e internacionais, livro publicado, Doenças da Coluna, por exemplo, Dr. Luciano Miller. Ele está aqui via Skype. Doutor Luciano, oi. Boa tarde, que prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua contribuição conosco. Boa tarde, o prazer é todo meu estar hoje com você nessa tarde. Que joia. Bom, o número de pessoas que têm problema crônico na coluna é muito grande. Quais são os problemas mais recorrentes? O que é que tem, assim, maior quantidade que chega de queixa no seu consultório, por exemplo? Os problemas mais comuns na coluna são as dores cervicais, as dores lombares, dores em geral. E isso é a queixa mais comum de procura. Como você falou muito bem, ao longo da nossa vida, 70% a 80% de nós vão ter algum episódio de dor nas costas. E se hoje a gente falar quem está com dor nas costas aqui em São Paulo ou no Brasil, 10% a 15% está com algum tipo de dor na coluna. Então a gente vê que é uma dor bastante frequente de procura ambulatorial, procura médica, de vários profissionais. Ok. Agora, a gente antigamente tinha medo, pavor de algo relacionado à coluna, as cirurgias, né? Porque elas eram muito invasivas. Hoje a gente tem técnicas mais modernas ou a gente tem tratamentos eficientes e com menos desconforto ou menos risco? Sim, com certeza. A cirurgia de coluna, ela evoluiu muito ao longo desses últimos 10, 20 anos. E o que a gente tem hoje são as cirurgias minimamente invasivas. São cirurgias que a gente faz a mesma cirurgia que a cirurgia tradicional, com cortes maiores, de uma forma menos agressiva, com cortes menores, com pouca lesão na musculatura. E com isso, com essas agressões menores, essas cirurgias menores, você permite ao paciente um retorno mais precoce ao trabalho, menos dor no pós-operatório e menos cicatrização, menos tecido cicatricial, com uma boa recuperação funcional. Isso é extremamente importante. Eu coloco a cirurgia minimamente invasiva como a própria evolução da cirurgia de coluna. E cada vez tem sido feita em mais centros aqui que a gente tem conhecimento. Maravilha. Agora, é claro que mesmo sendo minimamente invasiva, a gente não quer chegar a ponto de ter que fazer uma cirurgia, né? Quais são as possíveis formas de prevenção que a gente tem para cuidar da coluna, para que ela não adoeça, para que a gente não tenha que partir para um tratamento assim? Sim, o mais importante que a gente tem que pensar é levar uma vida saudável, né? E como que é uma vida saudável? Uma vida saudável, hoje em dia, é que a gente faça uma atividade física. É extremamente importante fortalecer nossa musculatura da coluna. Isso realmente vai dar uma proteção aos nossos discos, às articulações, e isso gerar menos dor no nosso corpo. Também, quando a gente faz uma prática de exercício físico, uma prática mais saudável, a gente está falando de fumar menos, beber menos, dormir melhor e também controlar nosso peso. Isso é extremamente importante para evitar que uma dor, um problema na coluna se agrave e você no futuro ter até que passar por algum tipo de procedimento. Então, assim, procure um profissional, um educador físico ou alguma academia com uma orientação, que isso é extremamente importante. Porque também fazer atividade física sem uma orientação, isso pode no começo ser até mais prejudicial, principalmente se acaba forçando articulações, forçando a coluna de uma forma incorreta. Eu ia te perguntar sobre isso também. A gente fala muito aqui no programa sobre a importância da prática do exercício físico. Eu falo bastante sobre musculação, porque eu acredito que seja uma das formas da gente proteger até a nossa coluna, né? Se bem feita, é claro. De acordo com a idade, a gente vai tendo naturalmente um desgaste dessas articulações e isso faz parte da vida? Ou a gente, com o exercício físico, consegue minimizar mesmo?
O exercício físico a gente consegue minimizar porque a gente vai dar musculatura em volta dessas articulações, eu falo não só da coluna, mas joelho, quadril, isso vai proteger as articulações. Também tem que entender que a idade, a gente vai ter desgaste natural da coluna, mas a coluna, quando a gente vai passando os anos, envelhecendo, a coluna também vai ficando um pouco mais rígida. Então, ela também permite o próprio processo de envelhecimento das articulações, do disco, ela acaba se adaptando à coluna porque ela necessita de uma carga, de uma mobilidade menor nessa coluna. Então, quer dizer o seguinte, eu sempre falo no meu consultório, às vezes o paciente me procura com uma dor nas costas, daí descobre que tem origem no disco intervertebral. E daí ele pergunta para mim, doutor, hoje eu estou com 35, 40 anos, estou com essa dor. E quando eu tiver 60 anos, como que eu vou estar? Não vou estar nem andando? Não. A coluna, quando a gente vai passando os anos, ela vai endurecendo um pouquinho, vai tendo menos mobilidade. Esse disco também vai endurecendo. E aquela dor que você tinha quando jovem, pode ser, provavelmente, que não esteja a mesma dor quando você for mais velho. Então, a gente envelhece não só as articulações, mas também todo o nosso corpo. E a gente acaba se adaptando. E muitas vezes uma dor que você tem hoje, você pode melhorar depois, numa fase mais tardia da sua vida. Ok. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um ortopedista que me fez um alerta importante. Ele falou dos riscos de machucar o joelho, de lesionar o joelho, fazendo muito agachamento, que é um exercício que as mulheres gostam muito de fazer na academia, com peso, com carga, né? Tem algum exercício que possa ser prejudicial para a coluna e que, de repente, você possa nos alertar? Não responde agora não, vou te pedir 2 minutinhos e eu volto. E aí, volto também abrindo para as perguntas da turma que está em casa, combinado? Tá bom, combinado. Então, se você também tem alguma dúvida, a minha dúvida é sobre o exercício que, de repente, a gente faz aí, que pode machucar a coluna, que a gente, de repente, deva evitar ou até mesmo que a gente deva praticar, né? Você pode mandar a sua dúvida pra gente pelo WhatsApp, no 11 9 50 45 18 40, tá? E aí, já o doutor responde e a gente vai aprendendo para viver cada vez melhor. Eu deixei uma pergunta no ar, né? Doutor, tem algum exercício que a gente deva evitar que pode sobrecarregar a coluna? Os exercícios que mais sobrecarregam a coluna são exercícios que têm muita rotação do tronco. Então, por exemplo, esportes de rotação, como tênis, como esportes de quadra, que tem bastante rotação da coluna, para quem tem dor, deve ser evitado no início. Agora, quem não tem dor, daí pode fazer conforme devagar e aumentando a carga. Também, exercícios de coluna que tem muita flexão e extensão da coluna, acabam forçando um pouco mais. Mas também, como eu digo, tudo pode ser feito de uma maneira quando você começa devagar e vai aumentando aos poucos. Quando você realmente faz o exercício com uma sobrecarga muito grande no início, sua coluna, suas articulações não estão preparadas e aí pode vir dor. Agora, quando você tem uma hérnia já, rotação, hiperflexão e hiperextensão devem ser evitados. Perfeito, muito obrigada. A gente já tem algumas perguntas, vou pedir para entrar já a primeira na tela e aí eu quero ver a resposta. Tenho bico de papagaio e incomoda bastante, mas tenho medo de fazer a cirurgia. Há outra opção de tratamento? Sim, é importante entender o que é o bico de papagaio para todo mundo. Bico de papagaio são osteófitos. O que são? São como raízes que vão crescendo na coluna para tentar estabilizar essa coluna. Então faz parte o bico de papagaio do envelhecimento natural do corpo. Todo mundo vai ter bico de papagaio, porque isso faz parte da natureza. Só que algumas pessoas, esse bico de papagaio acaba crescendo para dentro do canal onde passa o nervo. E daí sim começa a pegar o nervo e irradiar a dor para a perna. Quando a dor é irradiada para a perna e você tem um diagnóstico de bico de papagaio pinçando esse nervo, geralmente esses casos têm uma tendência maior a ser cirúrgicos. Agora, quando tem o bico de papagaio na fase natural de envelhecimento do corpo, na maioria dos casos não é cirúrgico. Você tem que pensar que a dor pode ser devido a alterações posturais, musculares, ligamentares, e isso melhora com fisioterapia, com alongamento, com medicações, com ergonomia em casa, ergonomia no trabalho. E isso realmente é a melhor forma de tratar inicialmente esses casos de bico de papagaio que dói a coluna, sem radiação para a perna ou para o braço. Tá joia, muito bom. Próxima pergunta, então,
Foi bom ele lembrar da irradiação. Daqui a pouco a gente fala sobre irradiação de pernas e braços. Doutor, tenho síndrome de hipermobilidade benigna e já sofro com dores nos joelhos. Posso ter problemas na coluna também? Sempre pode ter problema na coluna, como eu falei no início e você colocou muito bem. A dor na coluna é muito frequente. 10 a 15% da população vai ter dor nas costas. Então pode ser que você tenha dor na coluna e não seja nem a causa dessa hipermobilidade. A hipermobilidade, na verdade, para a coluna vertebral, ela é até bom, porque na verdade você tem mais mobilidade, você consegue ter uma postura melhor quando você faz exercícios posturais. Pode ter dor na coluna, mas não é tão frequente. Ok. Hipermobilidade, então, não é uma patologia, é uma característica, é isso? E tem uma doença que realmente tem uma relação com hipermobilidade. Mas a hipermobilidade, na maioria dos casos, não é uma doença, é apenas um estado do indivíduo que ele tem mais hipermóvel, outros têm menos flexibilidade, e isso não é uma doença que realmente precisa se preocupar. Tá joia. Próxima pergunta, então. Vamos lá para a tela. Meu filho, adolescente, está com um leve desvio na coluna, quase formando um S. Ele passa bastante tempo no computador jogando. Será que é por causa disso? Então, vamos entender assim, o que é o desvio? Aqui eu trouxe até uma coluna aqui para a gente ver que, na verdade, a gente tem desvios naturais, que é a lordose cervical, a cifose aqui em azul, e a lordose lombar em rosa. Essas curvas fazem parte, são normais. Então, chegar para o médico e falar assim, eu tenho uma lordose, eu tenho uma cifose, isso é normal. Só quando é muito acentuado que realmente deve ser tratado, deve ser cuidado um pouco mais de perto. Essas curvas fazem parte da nossa evolução, para a coluna se adaptar com uma mola na posição ereta. Tá? Agora, a curva lateral, que é a curva de lado, que é que o seu filho tem, ela pode ser, daí sim, é uma curva que tem que ser avaliada com mais cuidado. Ela pode ser devido a uma própria escoliose de origem genética, tá? Que é a escoliose idiopática, ou pode ser posturais. É importante a gente avaliar com o profissional se você está notando um desequilíbrio do ombro, está acentuando essa curva, porque se for uma escoliose que não é postural, mas genética, deve ser avaliada precocemente, porque ela pode evoluir e se você não trata no início, pode virar até um caso de cirurgia. Perfeito. Sabe que é uma preocupação frequente, né, dos pais, porque a criançada tá muito parada, tá em casa e principalmente quem gosta de videogame é no videogame o dia inteiro. Não cria músculo, né? Não sai mais para jogar uma bola, não sai mais para fazer uma atividade, isso nem por conta da pandemia. Tem crianças que não gostam, não têm o hábito de brincar na rua porque ficaram viciadas desde muito cedo no computador. Isso é um problema? Isso pode trazer de fato um prejuízo sério? Daqui a 2 minutos você me responde, tá bom? Vai lá. Já já eu volto lá e a gente tem a resposta. Doutor Luciano, desculpa ter feito a pausa, eu precisava fazer essa entrega, mas ficou aqui a dúvida no ar, né? Eu fico prestando atenção, tem adolescentes que não saem de casa há anos, porque a brincadeira é o videogame, ele é sentado, muitas vezes é no chão, deitado na cama de qualquer jeito. A coluna, a gente até falou sobre essa má postura, mas e a formação dos músculos também, que eu acho que não deve acontecer da forma natural, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que é um assunto que tem que ser muito alertado para os pais, que depois dos 10 até os 15, 16 anos, é onde a criança vai desenvolver a musculatura, vai desenvolver o tronco, a abertura do tronco, postura. E nessa fase da vida é importante a atividade física. Atividade física para melhorar a musculatura, melhorar a postura, e também isso vai ser levado para a vida adulta. Então a criança que não está fazendo atividade física, ela está já começando a sua vida inicial já com um problema sério que ela vai ter que resolver na fase adulta, que vai com certeza ser um adulto com uma postura pior, uma massa muscular menor, com realmente o próprio físico não vai desenvolver de uma forma adequada. Sem falar hoje que quando a criança está mais sedentária, ela acaba aumentando muito, tendo sobrepeso, e isso vai adquirindo precocemente outros problemas de saúde.
Então, os pais têm que realmente forçar os filhos a realmente fazer atividade física. A gente sabe que o eletrônico está incorporado no nosso dia a dia, não tem como tirar o eletrônico totalmente, mas tem que realmente fazer um equilíbrio o máximo possível para essa criança que está em desenvolvimento. Exato, porque eu fico pensando, hoje em dia a gente vê a geração passada que já está lá na fase da velhice mesmo, o quanto está sofrendo porque não fez atividade física durante a vida, como a nossa geração faz, né? E vai à academia e cuida lá do corpo. Mas eu fico pensando, a criançada que hoje é idosa brincava na rua. Hoje a nossa criançada brinca quieta em casa no computador, quer dizer... eu fico pensando que lá na frente vai ser pior do que o que a gente tem agora, né? Sim, com certeza. Se te pensar que o celular que a gente utiliza de uma forma mais frequente, aos 25 anos, começou o celular, e a gente, assim, eu tenho 48 anos, então, eu que utilizo o celular, eu comecei com 22 anos, 23 anos a usar o celular. Agora, imagina uma geração que já começa com 10 anos, 12 anos eletrônico, o dia inteiro com uma postura adequada, com a cabeça fletida, com o tronco numa posição inadequada. Isso na formação dele, imagina na fase adulta, quando essa criança for um adulto com 30, 40, 50 anos de idade, realmente os problemas vão estar muito mais sérios, porque começaram esse uso inadequado muito mais precoce. Eu imagino. A gente na nossa época brincava de pique-bandeira, pique-esconde, pega-pega, pulava a corda. Hoje a criançada acho que nem sabe o que é isso, né? Porque é o dia inteiro ali sentada no videogame. Mas ok, atenção então, pais, cuidar da criançada e alertar, né? Mostra os velhinhos já com dificuldade de locomoção para eles entenderem a seriedade da coisa. Tem mais pergunta, doutor Luciano, vou colocar na tela a próxima. Estou entrando na terceira idade, quero saber como cuidar dos ossos da coluna e do restante do corpo também. Então, para cuidar dos ossos, primeiro você tem que ver, fazer uma avaliação se você tem osteoporose, se você tem uma osteopenia. O exame adequado para começar uma avaliação, se você realmente, para uma mulher, está na menopausa, é fazer uma densitometria óssea. Daí a gente vai conseguir medir qual que é a taxa, a densidade do seu osso, como está em relação à fragilidade do osso. A partir da densitometria, aí sim, a gente vai começar a delinear, traçar um tratamento para cada um. Tem pacientes que vão precisar só de sol, derivados do leite, tem outros que vão precisar de um cálcio também, e tem alguns, dependendo da massa óssea já, que você avalia por esse exame, vão necessitar de medicações um pouco mais fortes para até recuperar um pouco da massa óssea. Mas, de maneira geral, você que está entrando na terceira idade, vá fazer atividade física, um exercício que é muito bom, que tem assim, até um certo preconceito, é a musculação. A musculação para a terceira idade é excelente, porque você consegue fortalecer sua musculatura com uma certa segurança, com exercícios parados, com uma certa segurança, e você traciona, você fortalecendo a musculatura, você bota tração nesse osso e você fortalece o osso. Então, terceira idade, um pouco de aeróbico no coração, para controlar a glicemia, colesterol, e um pouco de musculação é muito bom. Bora pra academia, gente, não dá pra fugir não. Próxima pergunta, vamos lá. Tenho histórico de artrose familiar, posso herdar esse problema também? Olha, essa pergunta é muito boa para entender. A artrose, o que é artrose, né? Toda articulação tem uma capa protetora, que é uma capa de cartilagem, tá? Que é como se fosse uma cerâmica que serve para deslizar um osso no osso e não ter atrito. A artrose, de maneira geral, quando já perdendo essa capa de proteção, é como se você visse o nosso dente, tem um esmalte, é branco. Quando você fura esse esmalte, o que acontece? Começa a doer, a cárie. A articulação é a mesma coisa, tem essa capa protetora, ela começa a perder essa capa protetora de cartilagem, embaixo tem osso tem nervo, e esse atrito começa a doer. E qual é a causa de artrose? A artrose pode ser, como ela falou bem, uma origem familiar, que é uma cartilagem um pouco mais frágil, e tem maior chance de realmente ter uma degradação dessa cartilagem, uma perda da cartilagem, ou também uma outra causa da artrose é você usar demais, você ter sobrepeso, traumas nessa região, tá? Então, assim, todo mundo pode ter artrose. Se tem um componente familiar, a sua chance é um pouco maior. Mas como a gente cuida da artrose? A gente cuida da artrose, como eu falei, exercício físico, controlar o peso
E também a gente achava, antigamente, que a artrose não deveria fazer atividade física. Você ficar parado é melhor para evitar a artrose. Não. Os trabalhos mostram, recentes, que você manter a articulação em movimento, você previne a artrose. Lógico, não é você sair correndo, fazer uma maratona, mas você fazer uma atividade física 30 minutos, alguns dias por semana, você aumenta a lubrificação dessa cartilagem e evitando assim o desenvolvimento de artrose. Maravilha, ótima explicação, muito obrigada. Doutor, nosso tempo terminou, mas foi útil demais. Quero que você volte para a gente continuar aprendendo para cuidar melhor do nosso corpo. Uma ótima tarde. Vou passar os seus contatos aqui e te aguardo em breve, tá bom? Tá bom, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Obrigada. Doutor Luciano Miller, ele está no www.colunar.com.br ou no Instagram Luciano Miller Colunar, ou então Clínica Colunar lá no Instagram. Então vamos aprendendo, né? Gente, perdão, meu telefone está ligado e ele até tocou ainda há pouco. Eu só vou desligar aqui para não tocar de novo. Pronto, agora sim, né?